Nós vimos no último estudo que Deus libertou a nação de Israel. Eles saíram do Egito, aquele que tinha sangue na porta não houve morte na sua casa, mas aquele que não tinha sangue na porta houve morte. O povo de Israel saiu, acampou-se num vale, perto do Mar Vermelho, e de repente o exército egípcio vem atrás. O povo se desespera e começa a gritar. Êxodo, capítulo 14. Alguém pode ler verso 9 até 10 agora? E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viram atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos ver o que Deus respondeu. Alguém pode ler o que Moisés responde e depois nós vamos ver o que Deus responde. Versos 11 até 13, até 14. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vejam só, que Moisés não ajuntou todo mundo e disse assim, agora vamos lá, cada um pega um pedaço de pau, uma foice, um machado e vamos enfrentar eles. Quem que ia pelejar, quem que ia lutar? Deus. O Senhor pelejará por vós. Aí olha o que Deus fala, versos 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus disse que iria fazê-los passar pelo meio do mar em seco. Isso é importante, seco. Nós vamos ver daqui um pouco por que é importante. Então Deus abriria o mar, Deus resolveria o problema deles, abrindo um caminho para que eles passassem em seco. Alguém pode ler versos 17 e 18? Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Tá. Deus havia providenciado uma maneira deles serem salvos daquela situação difícil. Abriu um caminho no mar. Quantos caminhos mesmo Deus disse que abriria? Um caminho. Nós vamos ver daqui a pouco aqui mais provas confirmando que seria um caminho. Porque sempre a maneira de Deus é uma só. Uma só arca, uma só porta. Lá no caso de Jacó, uma só escada. Um só plano de salvação através daquele libertador que Deus prometeu que mandaria. E aqui um único caminho. Deus não abriu 20, 30 caminhos para o povo passar, mas um único caminho. Muitas pessoas dizem assim, todos os caminhos levam até Deus. Mas em Provérbios 16, 25 diz que o caminho parece direito ao homem, mas ao final deles são caminhos de morte. Muitas pessoas acham que tem muitos caminhos, mas Deus sempre abre um só único plano, uma única maneira, um único caminho. Um caminho no mar, uma arca, uma porta, um único plano de salvação, através daquele libertador que Deus prometeu que mandaria. Mas tudo bem, Deus abriu o caminho no mar, eles podiam passar, agora estavam salvos. Só que o exército vindo atrás, com carros, cavalos, os alcançaria no meio do mar, talvez até antes do meio do mar. Mas Deus pensou em todos os detalhes. Vejam só o que Deus fez, versos 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou
e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus colocou aquela coluna que os guiava atrás do povo de Israel. E aquilo iluminava o caminho para o povo de Israel andar, a parte da coluna de fogo, e deixava o caminho escuro para os egípcios andarem, de uma tal forma que os egípcios não conseguiam alcançar o povo de Israel. Vejam que Deus pensou em tudo. Se Deus só tivesse aberto o mar, muitos talvez teriam morrido, porque o exército os alcançaria. Mas Deus pensou em todos os detalhes, para proteger o povo e fazer com que eles atravessassem em segurança. Alguém pode ler verso 21 a 23. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então Deus abriu o mar, um único caminho foi aberto e eles passaram, lembra que a gente leu lá, em seco. Isso é importante porque tem pessoas que dizem que é um fenômeno que acontece naquela região, em que uma certa época do ano a água fica pelas canelas, a água do mar, então as pessoas poderiam passar bem ali, e que não houve um milagre de Deus. Só que eu gostaria de saber a explicação que eles dão para o fato de que vai acontecer daqui a pouco. Porque o exército de Faraó também entrou naquele meio de mar. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. Vamos ver. Alguém pode ler versos 25 até 28. Tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalheiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Então as águas, o povo terminou de passar, o povo de Israel atravessou, e as águas se fecharam sobre o exército egípcio. As rodas foram quebrando, eles ficaram emperrados, as coisas não estavam andando, eles não conseguiam alcançar o povo de Israel, começaram a se desesperar, mas quando eles resolveram voltar já era tarde. As águas voltaram e mataram o exército egípcio. Agora eu quero saber então, se é verdade a tal teoria que eles falam, de que o povo atravessou com água pela canela, como que um exército inteirinho a cavalo, com carros, morreu afogado com água pela canela? Então as pessoas às vezes querem contradizer a Bíblia e acabam caindo no ridículo. Mas Deus disse que abriu um caminho, um único caminho, e eles passaram em seco, e Deus protegeu o povo de Israel. Quem que ia pelejar mesmo, Israel ou Deus? Quem iria resolver o problema, Deus ou Israel? Deus. Quando Deus resolve, fica resolvido. Não fica uma ponta, não fica um detalhe faltando. Deus pensou em todos os detalhes. E o povo de Israel atravessou em segurança. Se não fosse Deus ter misericórdia deles e aberto o mar, eles estariam perdidos. Também o ser humano, ele está separado de Deus e espiritualmente morto. O homem tenta, através das folhas, do seu esforço, do seu plano, da sua maneira, chegar até Deus, mas não dá certo. O homem tenta, através das frutas que ele tem, daquele plano, daquele esforço, das suas obras, chegar até Deus, mas não resolve. Ou Deus manda aquele libertador para resolver o problema do pecado, ou nós estamos perdidos.
Como o povo de Israel, ou Deus abria o caminho no mar e protegia e os guardava, ou eles estariam perdidos. Tá, eles estavam caminhando, continuaram caminhando pelo deserto, do outro lado do mar, e uma hora acabou a comida. Capítulo 16, versos 1 até 3, alguém pode ler. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Acabou a comida, o que eles fariam? Eles estavam num lugar, não tinha mais trigo, o que eles iam fazer? Podia ser que tinha algum gênio lá, e aquele gênio ia ter alguma solução. Tipo assim, vamos plantar trigo, e aí a gente vai ter comida. Só que trigo não dá de um dia para o outro. Ia levar um tempo, iriam levar meses até que desse. Outra coisa, se eles tinham um pouco de semente, eles iam fazer pão, porque eles estavam com fome, eles não iam plantar aquela hora. Outra coisa também, eles estavam num deserto, um lugar que não dava quase nada. Ou seja, eles estavam perdidos. Eles não tinham para onde correr. Tudo que eles fizessem tentando resolver o seu problema, o problema da fome, seria inútil. Eles não poderiam ir comprar num bar ou na padaria, ou onde fosse pão, porque não tinha isso naquele lugar. Então eles estavam perdidos. Ou Deus ajudava, ou Deus resolvia o problema deles, ou todos morreriam de fome. Vamos ver se Deus vai resolver. Versos 11 até 15. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subirão codornizes e cobrirão o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Então Deus pegou e mandou todo dia cedo aquele pãozinho que vinha do céu, mandou codornizes também, e eles tinham comida em abundância. Todos os dias, com exceção de sábado, eles recolhiam uma cestinha dessa de pão por pessoa. Na sexta-feira, Deus permitia que eles recolhessem 2, porque no sábado Deus não daria aquele pãozinho, porque seria o dia do descanso. Então, eles todo dia, durante 40 anos, vocês podem ler ali, a Bíblia vai falar que por 40 anos eles comeram esse pão. Verso 35 diz isso. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E o verso 31 diz o sabor dele, que era um pãozinho gostoso de se comer. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Era tão gostoso como se fosse um bolo de mel. Deus resolveu o problema deles. Eles não tinham como resolver, mas Deus mandou comida para eles. Se Deus não intervisse, se Deus não mandasse comida, eles estariam perdidos. Também nós pensamos em nossa situação, ser humano separado de Deus, espiritualmente morto. Não consegue, através do seu esforço, das suas obras, daquilo que ele faz, da sua religião, chegar até Deus. Dos planos que ele tem, dos méritos dele, não consegue chegar até Deus. Ou Deus intervém, ou Deus vem e faz alguma coisa, ou Deus manda aquele libertador para resolver o problema, ou o homem está perdido. Bom, passou mais um pouquinho de tempo e acabou a água, eles não tinham água. Capítulo 17, versos 2 até 4. Então contendeu o povo com Moisés e disse:
dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contentais comigo? Por que tentais ao Senhor? E tendo ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Acabou a água, o povo de Israel começou a reclamar. Aí Deus interviu de novo e deu água para eles. Versos 5 e 6. Alguém pode ler? Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então Deus disse para Moisés pegar a vara, bater na rocha e saiu água. Isso daqui é só um desenho para ilustrar, mas provavelmente saiu muita água dali, porque imagina, eram 2 milhões de pessoas, para mais, que tinha que beber água, além dos animais. Então saiu muita água dali para que eles pudessem beber. Novamente, Deus fez um milagre. Se Deus não tivesse intervindo ali, se Deus não tivesse feito algo, eles teriam morrido de sede. Se Deus não tivesse aberto o mar, eles teriam morrido. O exército egípcio os mataria. Se Deus não tivesse dado comida para eles, eles teriam morrido de fome. Se Deus não tivesse dado água para eles, eles teriam morrido de sede. Capítulo 19. Alguém pode ler versos 1 até... Só um primeiro. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. No primeiro dia do terceiro mês, eles chegam frente ao monte no Sinai. Vejam só que eles mataram o cordeiro que dia? Dia 14 do mês, do primeiro mês deles, certo? Agora está no terceiro mês. Passaram-se, vejam só que diz da saída do povo de Israel do Egito. Isso pode ser uma referência à passagem do mar, não necessariamente à morte do cordeiro. Mas passaram-se em torno de 45 dias. 45 ou 46 dias entre um e o outro. Fato. Isso é importante porque nós vamos ver na contagem dos dias aqui que isso vai explicar uma festa que os judeus tinham, que era a festa dos 50 dias, Pentecostes, que era comemorada 50 dias após a libertação do povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito. E é nesse dia eles tinham uma tradição de ler algumas coisas que nós vamos ver ainda no estudo de hoje, os mandamentos que Deus deu em comemoração a essa data, que Deus deu os mandamentos na língua hebraica para o povo de Israel. Então é importante saber essa festa dos 50 dias, que são 50 dias após. E bate quando foi dados os mandamentos para o povo de Israel. Verso 2 e 3. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel. Então Deus começa a falar com Israel que Deus quer propor fazer um acordo com eles. E aí ele começa a apresentar os argumentos desse acordo que Deus quer fazer. Verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos chegueis a mim. Para a gente entender esse verso, a gente tem que entender um pouquinho dos hábitos de uma águia. A águia, quando ela faz o ninho, ela faz num lugar bem baixo ou num lugar bem alto? Num lugar bem alto, né? E aí, naquele lugar alto, ela faz o seu ninho, e aí ela resolve um dia ensinar seu filhotinho a voar. O que ela faz? Joga ele para fora do ninho. Aí tá lá o bicho. Aí quando ele pensa que vai cair lá embaixo, a águia vem assim, ó, e pega o filhote por baixo e leva lá em cima. Aí quando ele está sossegado já com a mamãe dele, aí ela... E lá vai ele. E ela vai fazendo isso até que esse filhote aprenda a voar.
E Deus está dizendo assim, vocês viram o que eu fiz com os egípcios e como eu vos trouxe a mim como asas de águia. Quer dizer, o povo de Israel chegou lá na frente do Mar Vermelho. Mar na frente, montanhas dos lados e atrás o exército. Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Aí Deus vai lá e abre o mar para eles. Aí está tudo bem. Dali um pouco, acabou o pão. E eles começam, Deus, socorro, Deus, nós estamos morrendo de fome, porque nós vamos morrer de fome aqui. Deus vai lá e dá pão para eles. Depois acabou a água. E Deus vai lá e dá água para eles. Então Deus está dizendo, vocês viram tudo que eu fiz para vocês, desde que eu tirei vocês do Egito, que eu libertei vocês, que eu cuidei de vocês, que eu não deixei que eles matassem vocês, que eu abri o mar, que eu destruí o exército inimigo, que eu peguei e dei comida para vocês, que eu peguei e dei água para vocês. Vocês viram tudo isso? Então agora eu quero propor fazer um acordo com vocês. Isso era muito comum naquela época, um rei chegar e reunir alguns camponeses e propor acordo para eles. Porque o camponês ele plantava, quando ele colhia, chegava alguém e roubava tudo que ele colhia. Então, os reis reuniam os camponeses e mostravam, olha aqui, ó, esse daqui é o meu celeiro. Olha o tamanho do meu celeiro. Ele é grande bastante. Se um dia a safra não der, se um dia der uma seca, alguma coisa, eu tenho com que alimentar vocês. Olha aqui o meu exército. Olha como o meu exército é grande. Se alguém quiser vir roubar vocês, ou levar suas coisas embora, ou levar sua safra embora, então o meu exército vai defender vocês. Então vamos fazer um acordo. Eu vou ser o rei, e vou proteger vocês, e vou alimentar vocês, e vocês vão me obedecer, vão ser meus súditos. E Deus está propondo fazer esse acordo com a nação de Israel. Olha, eu vou ser o rei de vocês, vou proteger vocês, vou cuidar de vocês, e vocês vão me obedecer. Eu já provei que eu consigo proteger vocês. Lá no Egito, lá na frente do mar, eu protegi vocês. Eu já provei que eu posso alimentar vocês. Todo dia vocês estão comendo aquele pão que eu mando para vocês. Eu dei água para vocês. Eu posso dar aquilo que vocês precisam. Então vamos fazer um acordo. Eu mando e vocês me obedecem. Eu vou ser o rei e vocês meus súditos. Então alguém pode ler versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus queria que o povo de Israel fosse sua propriedade particular, uma nação santa, quer dizer, separada para um propósito, separada para Deus, e sacerdócio real, quer dizer, através da nação de Israel, Deus traria às outras nações o conhecimento da sua vontade, da sua palavra. Tanto que o Velho Testamento inteiro foi escrito em hebraico, com exceção do livro de Daniel. Quando chegar lá a gente vai explicar. Versos 7 até 9. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então o povo aceita as bases do acordo. E porque aceitou as bases do acordo, então Deus diz que naquele ele colocaria, era para colocar termos ao redor do monte, e Deus falaria com o povo de Israel através de Moisés ali no monte, e o povo ouviria. Versos 10 até 13. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes.
e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Deus mandou pegar ao redor do monte e marcar limites. Então colocou algumas coisas, montinhos de pedra, provavelmente, para servir de marco, para as pessoas não passarem dali para diante. Deus tinha dito, olha, vocês querem me obedecer, eu vou ser o rei de vocês. O povo aceitou, disse, tudo que o Senhor disser, nós faremos. E agora Deus deixou uma ordem simples, colocou os marcos e disse, não passe dali para frente. Tá, dali 3 dias Deus veio e começou a mostrar um pouco da sua presença, no sentido de fazer o monte tremer, fazer o monte fumegar, para mostrar para o povo de Israel, o Deus que está fazendo esse pacto conosco é um Deus justo. O fogo sempre é relacionado com a justiça de Deus. E o pacto era condicional, eles tinham que obedecer a Deus. E Deus os abençoaria, os ajudaria. Então, Deus justo estava fazendo aquele pacto com o povo de Israel. Alguém pode ler versos 14 até 16. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, o povo saiu, já preparado para aquilo que o Senhor tinha dito que aconteceria nesse terceiro dia. Vamos ler agora verso 17 até 20. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Tá. O monte fumegava, tremia, mostrando que aquele Deus justo estava fazendo um pacto com eles. Aí Moisés sobe o monte. Imagine, Moisés já tinha cerca de 80 anos de idade. Então ele chega lá em cima, e aí quando ele chega lá em cima, Deus diz, desce. Olha só, verso 21. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não traspassem o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Deus fala assim, desce porque o povo vai ultrapassar os marcos. Só que Moisés, na sua inocência, não acreditava nisso. Verso 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Agora alguém pode ler o verso 23 também? Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo, marca termos ao monte e santifica-o. Moisés acreditava que o povo obedeceria ao Senhor. Moisés acreditava que o povo não passaria aqueles limites. Eles haviam prometido que fariam tudo o que o Senhor mandou. Só que o povo já estava ultrapassando os limites de novo. O povo já estava querendo invadir ali e Deus manda Moisés descer para advertir o povo. Depois daquilo, Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá a base do seu acordo. Toda lei tem uma base. Um juiz, quando vai julgar alguma coisa, ele usa alguma coisa como base, usa a lei. Então, tem algum juiz aqui entre nós? Não, nenhum. Advogado, promotor público, tem algum promotor? Advogado, tem um? Ah, tem um ali. Para fazer um julgamento de alguma coisa, por exemplo, se um crime foi no trânsito, o juiz vai usar o quê?
O Código de Trânsito, né? Agora, se foi um crime relacionado com matou alguém ou roubou, vai usar o Código Penal. Então, cada julgamento tem um código, tem uma base pela qual o juiz vai julgar. E Deus agora daria a sua base, a base do seu acordo para com a nação de Israel, a base do acordo com o qual julgaria o povo de Israel. Capítulo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa a falar sobre esse acordo. Lembrando o povo de Israel, lembra que fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Lembra que fui eu que protegi vocês lá no mar. Que fui eu que abri o mar milagrosamente para que vocês passassem. Que sou eu que dou pão todo dia para vocês. Que sou eu que dou água para vocês. Lembrem de tudo isso. Aí depois Deus vai começar a dar como que é esse acordo. Então no próximo estudo nós vamos ver quais são as bases do acordo de Deus. O que é que Deus exigia da nação de Israel? Qual o argumento, qual a exigência que Deus tinha para com a nação de Israel?